Bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Linha de Frente. E hoje eu vou falar sobre um tema polêmico e muito importante na área do business, do empreendedorismo, que todo empreendedor precisa estar atento a esse tema, que é liderança. O que é liderança para você? Você se sente líder? Você é líder de si mesmo e da sua equipe? Liderar não é servir, não é mandar, é servir. É construir legado, é inspirar, é influenciar. É muito amplo esse tema e muito importante. E hoje, como convidado, eu trouxe uma pessoa que experiencia isso, pasme, desde os 15 anos. Pedro Pedrada é um líder nato, pois tem expertise, tem tempo ali de carreira, principalmente quando o quesito é a autoliderança, é equilibrar ali a razão, a emoção. Imagina, desde os 15 anos se autoliderando, já ali com a sua primeira empresa e também liderando diversas equipes ao longo dessa jornada de empresário e empreendedor que ele tem. Seja bem-vindo, Pedro Pedrada, para esse episódio que a gente vai compartilhar aqui toda a sua expertise sobre liderança. Para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui transbordando e podendo dividir um pouco da minha experiência de 28 anos no mercado e poder cada vez mais trazer soluções para pessoas que estão empreendendo, indiferentemente de no mundo corporativo ou no mundo da autonomia, porque liderança serve para os dois ângulos e principalmente para dentro de casa. Não, isso com certeza, e ainda mais começando aí a sua primeira empresa com 15 anos, né? Então, dali a gente já percebe que você vai ter muito para agregar aqui a gente. E então me conta, Pedro, para a gente abrir aqui esse quadro do podcast sobre liderança, esse quadro aqui de perguntas, como que nasceu esse interesse pela liderança? Teve ali algum momento específico na sua vida que te despertou para esse tema ou você simplesmente foi seguindo ali o fluxo? Show de bola. Como você mesmo falou, né? Comecei meu primeiro negócio aos 15 anos e apesar de ter começado tão novo, já tinha algumas sagacidades do que eu queria e como eu queria. No caso, realmente eu queria mais liberdade financeira, liberdade de autonomia e por isso que eu comecei meus negócios. E o primeiro empecilho que eu vi que era para escalar um negócio, isso que fez eu perceber que eu precisava da liderança, é que para escalar um negócio fica muito difícil fazer isso sozinho. Então tive que ter humildade intelectual para ampliar a minha visão, os meus valores, que muitas das vezes não era tão grande quanto eu imaginava que era, e isso me fez a procurar cada vez mais aumentar a técnica, aumentar a ciência da liderança. E as pessoas têm ali uma ideia muito ampla sobre a liderança. E o que de fato significa liderar para você? Porque as pessoas também confundem muito essa palavra, né? O que é ser líder? É autoritarismo? É o só servir? O que significa liderar para você na sua essência? Então, liderar para mim é o que você, de certa forma, falou um pouco, né? É de servir. Mas muitas das vezes é normal a pessoa, quando ganha um cargo ou a posição de um líder, ela confunde liderança com simplesmente ter poder e ser um chefe. Isso é completamente diferente de liderança. Direcionar e oprimir, qualquer um pode fazer. Porém, pouquíssimos vão conseguir não só direcionar a pessoa, servir a pessoa para ela também poder te servir. E a parte mais difícil, de você ser um treinador ali, de você ser um coach, de conseguir levar a pessoa chegar dentro do seu empreendedorismo, dentro do seu negócio, dentro da tua parceria, com uma evolução de 60% e sair dali com 80% ou 90%, indiferente de quanto ela chegue, mas que ela aumente ali a projeção da qualidade de execução dela, da produtividade dela e se sentir melhor como um ser humano e um profissional. Maravilha, ótima resposta. Já está começando também a entregar bastante conteúdo para vocês. E a maioria das pessoas acham que
certas habilidades ou você nasce com ou não tem como ali despertar ao longo ali da vida. E você acredita, Pedro, que a liderança é algo que você nasce ou você pode construir ali com o tempo, com a experiência, com a vivência ali de vida das empresas, da autoliderança? O que você tem visão sobre isso? Essa visão é uma das maiores crenças que tem no mercado. As pessoas acham que todo mundo nasce pronto. Então, para responder essa pergunta, a gente começa de uma parte técnica e científica, através de vários estudos que tem sobre perfil comportamental. Existem aí 16 perfis comportamentais, a metade tem esse dom de liderança e a outra metade não tem esse dom. Quer dizer o quê? Que quem não tem esse dom não pode ser um líder? Não. Você tem a habilidade e o dom. Você nasceu com o dom, ótimo. Mas se você não nasceu com dom, você pode suprir isso com habilidade. De tanto você praticar, assim que é o meu caso, de tanto eu praticar a habilidade, eu acabei me virando não só um líder técnico, um líder coach, um líder gestor de pessoas e de negócios. E isso, eu não nasci com esse drive, eu não nasci com esse mindset, eu não nasci com essa programação. Então, tudo pode ser programável, basta você estar aberto para essa jornada. E a maioria das pessoas tem em mente ali que liderar é muito sobre números, né? Só que o que eu entendo ali também e o que eu sinto sobre a liderança, principalmente sobre as suas respostas, é que o liderar é muito mais sobre si mesmo, sobre o próximo, do que números em si, né? E muitas empresas fracassam e têm sucesso por essa questão ali dessa pequena palavra liderança, né? Um bom líder, ele pode alavancar a empresa, como também pode ali derrubar ali a empresa. E para que as pessoas não passem por isso, por esse fracasso, porque a gente quer aqui elucidar cada vez mais para você que está assistindo aqui a gente, para ter cada vez mais sucesso, diz para a gente quais as maiores dificuldades que um líder iniciante encontra na sua jornada inicialmente. Sensacional. Existe uma palavra chamada turnover, que acontece em todas as empresas. A diferença é que algumas acontece 20% e outras acontece 80%. Turnover significa de perda de talentos. Você, por ter uma má gestão de pessoas, no caso liderança negativa, você acaba afastando talentos da sua empresa por não conseguir motivá-los, por não conseguir enganjá-los, e isso acaba fazendo com que uma empresa cada vez perca muito dinheiro. Por quê? Porque para treinar uma pessoa, você leva o mínimo de 6 meses a 8 meses para treinar uma pessoa para ela ficar mediana. Para você fazer uma pessoa que acabou de chegar, qualificada da universidade, uma qualificação técnica, conhecer a cultura da empresa e os valores ali no dia a dia, vai levar aí, para a pessoa ficar ótima, geralmente leva aí 2 anos e pouco a 3 anos e meio. Então, eu sei disso porque já treino pessoas há mais de 2 décadas, então automaticamente já sei até ali o ponto certo que leva para uma pessoa. Ao mesmo tempo, juntando isso com o que você falou, que é essa visão que pode fazer com que um negócio quebre, que um negócio não prospere, porque muitas das vezes as pessoas recebem o cargo, que é o que mais acontece no mundo corporativo. A pessoa recebe o cargo, mas esquece que o cargo não vem com as qualificações. As qualificações estão com você ou não estão com você, mas quase sempre o chefe, o dono da empresa ou o líder do seu setor, ele coloca você numa responsabilidade antes de você estar 100% pronto. E é legal, porque a gente precisa de oportunidade para crescer, a gente precisa de um plano de carreira para se manter nutrido e enganjado, percebendo que a gente pode crescer e levar, mas só que o cara te dá a oportunidade e cabe a você correr atrás do prejuízo. 50% é a oportunidade da empresa, está sempre preocupada em te dar uma oportunidade para crescer, e 50% é tua. A tua responsabilidade, a tua autorresponsabilidade de entender que para suprir as necessidades novas, você vai ter que ter habilidades técnicas novas. Então, é isso que acontece muito.
E aí você começa essa jornada com a autoliderança e aí trabalhando isso, destrinchando isso por outras técnicas avançadas. Maravilha. E existe o bom líder e existe o líder que de fato engaja, inspira ali a sua equipe. O que diferencia esse bom líder para um líder que está ali engajando, que está ali inspirando, que está ali de fato construindo um legado ali na equipe? Então, existe aí 3 formas de liderar, geralmente, as pessoas. A primeira forma é, geralmente, quando você está dentro de uma empresa, ganhou um cargo de confiança e, automaticamente, você é líder do setor e você não paga esse setor, a empresa paga tudo. Segundo ponto, a empresa é sua, você é chefe ou líder do setor e você paga, então corre um risco maior, além da equipe ser sua. E existe a terceira, que você está no mundo do empreendedorismo, não tem tudo o que você precisa e aí você monta ali quase que uma corporativa ali, quase que uma colaboração entre conjunto, onde pode ser metas, pode ser porcentagens, pode ser parceria, onde a pessoa entra com 50% e você entra com 50% para construir volume de vendas ou produtividade em movimento. Eu conheço essas 3, mas a minha especialidade é a mais difícil, a última delas. Quando não envolve pagamento, você consegue conectar com a pessoa a ponto de ter um propósito, enganjar a pessoa sem ela receber um dinheiro. Ela não recebe dinheiro carteira assinada, né? Certa. A gente vai construindo dinheiro em movimento. É a liderança mais difícil que tem. Isso encaixado com a sua resposta é o que falta nos líderes. Eles quase sempre estão na primeira posição, onde você está dentro de uma empresa que te deu um cargo, uma responsabilidade de liderança, e você lidera um setor, geralmente, por autoritarismo, por poder, por força. Vai fazer porque está sendo pago. Vai fazer porque eu sou seu superior. Vai fazer porque senão você vai ser demitido. Olha quantas pessoas já foram demitidas. Viu a matéria que passou no mês passado do Itaú, que demitiu mais de 1.000 pessoas? Esses são pequenos detalhes que caem até no mundo da advocacia, rola processo pra caramba, mas que as pessoas meio que lideram no terror, na pressão, e tipo assim, isso a curto prazo até funciona o medo, mas a médio prazo e a longo prazo não funciona, entendeu? Então o líder ruim de um bom é isso, ele entende o que não funciona e aí ele começa a fazer o que funciona. Mas para fazer o que funciona, você tem que estudar. E não é um curso iniciante nem intermediário que vai te ensinar isso. É um curso avançado para você entender um pouco de psicologia, para você entender um pouco de perfil comportamental, para você entender de níveis de maturidade diferentes, para você entender de estilos diferentes de liderar. Então você pega todos esses pontos que eu acabei de te dar e identifica, Aradei é o perfil comportamental X, tem um número de maturidade Y, qual o estilo de liderança que eu tenho que utilizar nessa situação, entendeu? Então, isso tudo são ferramentas psicológicas que estão na tua cabeça e você vai executando sem a pessoa perceber e você vai desenvolvendo ali o melhor para o outro, servindo ao outro, para que o outro possa te dar o melhor dele, enganjado, feliz e percebendo que não é o melhor para o seu líder, para o seu chefe, para o dono da empresa. É o melhor para todo mundo crescer e principalmente rentabilizar. Maravilha. E você falou sobre essa questão de opressão, que é uma coisa que realmente acontece em muitas empresas e dá muitos processos trabalhistas em relação a isso, e eu vejo que cada vez mais as pessoas estão ali na CLT construindo ali uma síndrome de burnout por causa disso. Você viver em constante pressão, viver nesse clima hostil o tempo todo é muito depreciativo psicologicamente e emocionalmente. Então, um bom mau líder, ele tem também essa capacidade de adoecer ali a equipe. Olha a importância, e por isso que eu iniciei esse podcast falando também que a liderança ela pode afundar uma empresa e a sua própria empresa, a empresa
ali que você trabalha, como também pode ali alavancar e ter cada vez mais sucesso, porque uma equipe engajada, uma equipe que está ali de fato vestindo a camisa da empresa é muito importante. Você falou sobre isso nessa resposta. Só que teve uma questão que você falou que é o seu tipo de liderança, e isso me deixou muito curiosa, porque a maioria das pessoas, quando pensam na liderança, elas pensam muito sobre o financeiro. O mundo dos business, o mundo corporativo, do empreendedorismo, o mundo de um modo geral visa muito ali o financeiro, né? O dar e receber uma moeda ali de troca. E você me disse que o seu tipo de liderança é um terceiro pilar que é diferente disso. Então me explica, é possível liderar uma equipe sem pagar por essa equipe? É isso que você me falou? Explica melhor pra gente, porque muitas pessoas vão ter essa curiosidade e é bem interessante. Como que isso funciona? Show de bola, vou dar um overview, porque isso aí a gente está falando agora sobre liderança avançada, né? Que são coisas que 90% da população não sabe, e geralmente para você aprofundar, você tem que passar por uma jornada, uma imersão, para você aprofundar, porque geralmente são pessoas que têm muito tempo liderando pessoas e conseguiram achar possibilidades, não de tirar vantagem da pessoa, mas de achar um ponto em comum entre a pessoa e você. E é assim que começa esse tipo de liderança, onde você não paga salário, você não tem um prolabore, você não tem uma ajuda de custo, mas você consegue ali, através de pouco tempo, conseguir qualificar, direcionar a pessoa e fazer com que ela entenda que você pode, junto com ela, construir dinheiro em movimento. E a construção desse dinheiro em movimento, rápido, vindo, a pessoa automaticamente fica motivada, fica enganjada. Mas claro que ela percebe no processo que ela tem que fazer a parte dela, e cabe ali a pessoa que está fazendo esse tipo de direcionamento, de liderança, que é o mais difícil que tem, e eu faço isso há mais de 2 décadas. Todos os meus negócios que eu tenho, que é mais de um, geralmente eu utilizo isso. Eu consigo entender como funciona a cabeça da pessoa por causa do perfil comportamental, por causa do nível de maturidade, por causa de tudo que acontece com ela na entrevista, eu consigo ali detectar isso, e eu levo isso para a minha visão avançada e consigo desenvolver um plano de carreira que seja bom para a pessoa e bom para mim, porque não pode ser só bom para mim, tem que ser bom para a pessoa também. E eu boto prazos, né? Que é tipo assim, se você fizer o que eu tô pedindo e te direcionando para fazer, eu consigo te elevar a esse valor aqui, entendeu? Então, boto um valor mínimo ali e logo depois falo, ó, em tanto tempo ele já vai estar dobrado. Então, a pessoa, ao perceber que, de repente, num plano de carreira, numa empresa, num empreendedorismo, ela teria muito menos dinheiro, ela automaticamente fica aberta a essa possibilidade, porque ela... O que eu tenho a perder, né? Pelo contrário, eu posso duplicar ou triplicar meu rendimento simplesmente porque eu me permiti. E no fundo, todo mundo queria arriscar. Às vezes só não tem coragem, né? E eu sou bom nisso, entendeu? É de trabalhar as pessoas para que elas construam dinheiro em movimento. Mas isso começou pela minha própria necessidade. Eu comecei muito cedo, como a gente falou mais cedo, comecei com 15 anos, eu não tinha dinheiro para contratar os funcionários que eu notei que eu precisava. Então, eu montei um plano para recrutar, qualificar, introduzir as pessoas no mercado e automaticamente rentabilizar. E aí eu fui afinando esse método, que todos os meus mentorados recebem de mão beijada, e ainda tem nome, endereço, hora e porquê tudo isso acontece. Então já tem um método extremamente aí validado. Você tem um detector de talentos ali, pelo que você me falou ali. Você chega ali, consegue ali detectar o talento e potencializar esse talento, esse dom ali, essa habilidade ali das pessoas. E você fala, quando você fala sobre liderança, você fala muito sobre perfis comportamentais. Esse é um dos caminhos para uma
liderança assertiva? E quais seriam outros caminhos ali para ter uma liderança cada vez melhor? Show! A gente começa no perfil comportamental, lembrando que temos aí 16 perfis comportamentais, e aí a metade dele, 8 deles, têm afinidade para ser um líder nato, intuitivamente, mas precisam da parte técnica, da ciência, para poder fazer isso com mais precisão e poderem replicar. Os outros que não tiver, automaticamente é só fazer qualificação, como eu já fiz, das menores empresas a das maiores empresas que tem no mercado, e isso é fácil de a pessoa estar ali e desenvolver. Próximo ponto é entender seu nível de maturidade. As pessoas confundem níveis de maturidade com idade. Tipo, porque eu tenho 30 anos, eu já sou uma pessoa bem vivida, madura, só que não, entendeu? Ou olham só para o currículo, que é o que mais as empresas fazem, né? Simplesmente vem a qualificação acadêmica ou técnica e não praticam nada ali na reunião. Tipo, pergunta o teu nível de inglês e aí você fala que é intermediário para avançado e eu não faço nenhum treinamento com você para detectar o teu nível de inglês. Então, dê um exemplo pequeno, que pode ser no inglês, mas pode ser na vendas, pode ser no setor financeiro. Todos eles existem caminhos para você fazer uma simulação na entrevista para detectar o nível ali, e também a maturidade serve para isso. Como que o funcionário lida com o conflito? Porque você fazer tudo e gerar a tua melhor qualidade num momento tranquilo, ótimo, é mole. Agora quero ver você fazer o teu melhor sob pressão, que é diferente de coação, entendeu? Então, é interessante também, e um bom líder, um bom recrutador, ele tem essas técnicas para entender isso. Como que essa pessoa que eu estou contratando, que está indo para um setor de responsabilidade, para trabalhar com coisas que têm conflitos internos toda hora, tipo RH, vendas principalmente, ou liderar outras pessoas, como que ela lida com o conflito? Será que ela é bem resolvida? Então, através desse nível de maturidade, você consegue detectar isso. E chegando aí aos 8 estilos de liderança, para você poder fazer o geral da liderança mais desenvolvido, que é uma liderança situacional. Uma liderança situacional, ela significa que você tem um leque de possibilidades que vai desde o perfil comportamental até os 8 estilos de liderança, e através dessa visão, você ter ali um jogo de cintura para poder conduzir a pessoa. Você lembra? Em momento nenhum eu falei oprimir a pessoa, obrigar a pessoa, é conduzir a pessoa, direcionar a pessoa, fazer com que ela ou ele se sinta bem em fazer algo até que, de repente, eles não estejam tão à vontade. Eu nem sempre estou à vontade a fazer tudo o que eu queria fazer, o que eu tenho que fazer. Mas se tu estiver motivado, se tu estiver engajado, se tu estiver conectado com o teu líder, as coisas vão cada vez melhorar. E aí eu fecho com uma coisa bem interessante. Mais de 92% das pessoas que pedem demissão quase sempre são do líder e não da empresa. Olha só. Nossa, 92%. Que percentual altíssimo, né? E você falou muito também sobre a questão ali de lidar sob pressão, que a vida, ela é muito sobre isso, né? A gente, o tempo todo, tem que apagar incêndios, aparece ali alguma coisa que não estava ali no script, no seu roteiro, na sua agenda ali do dia para resolver, né? E ser um bom líder é saber ali também as prioridades de soluções, de colocar ali uma coisa na frente ali da agenda, uma tarefa, deixar ali para depois. A inteligência emocional, ela fala sobre isso, e acredito, Pedro, que a inteligência e a liderança, elas andam muito ali de mãos dadas, porque os desafios estão aí a todo momento para a gente superar. E pegando essa linha de raciocínio sobre desafios,
qual foi o maior desafio, assim, em termos de liderança, que você já enfrentou? O que você aprendeu com esse desafio que você fala, não, isso eu não vou passar mais porque eu aprendi a lição? Sensacional. No lockdown, eu tive que lidar com linhas de raciocínios diferentes. Como assim? As minhas empresas geralmente trabalhavam muito do presencial. Os treinamentos, as mentorias, quase sempre eram no presencial. E eu não gostava muito de tecnologia, não me dou muito bem com tecnologia, mas a vida do mundo dos negócios não quer saber o que você gosta, o que você não gosta. O progresso não para por mim, por você, por ninguém. Então, o que aconteceu no lockdown, não só comigo, como muitas empresas, perderam dinheiro, travaram porque não estavam qualificadas, não estavam na tendência. Isso é normal para brasileiro, né? A maioria dos brasileiros não gosta do Zoom, não gostava do YouTube, tinha dificuldade de trabalhar com inteligência artificial e por aí vai. Então, eu sabia que aquilo era uma tendência, não me preparei, travei quando o lockdown começou, porque 95% a 98% dos meus negócios era no presencial e no lockdown não podia fazer nada no presencial. Então, automaticamente, meus negócios travaram, porque dependia de físico, de corpo a corpo, e ali eu percebi o quanto que eu não podia mais me dar o luxo de fazer o que eu queria. Então, isso acontece comigo, mas acontece com muitos líderes e donos de negócio que ele acha que ele pode se dar o luxo de escolher o que ele vai fazer ou não fazer. E muita gente quebrou por causa disso. Então, o grande perrengue que eu passei foi isso. Não quis me ampliar para algo que eu sabia que deveria acontecer e que já estava acontecendo. E o lockdown me fez aquilo tocar num pior lugar de um empreendedor, de um empresário, né? No bolso. E aí minha conta ficou vazia, porque a entrada não estava tendo mais entrada, e aí automaticamente passei por um curso relâmpago, como se fosse um jogador de futebol que foi contratado para trabalhar no exterior e tem que falar inglês da noite para o dia, né? Então, chamei uma equipe e um coach para automaticamente me mentorar para saber o posicionamento que eu ia ter agora, trabalhar o material didático, porque o material didático físico é diferente do material didático online, e saber como que eu iria lidar com isso nessa transição, porque no físico eu tenho 5 pontos de conexão com as pessoas, né? Que são as partes sensoriais. Mas no online eu só tenho 2. A visão e a escuta, mais nada. Então é muito mais difícil e por isso eu e muitas empresas não queriam trabalhar no online. E aí o lockdown me deu um presente, porque toda oportunidade ela vem através de um perrengue, mas nem todo mundo tem esse olhar. A pessoa acha que é um castigo, que o mundo está te crucificando. Não, você que não percebeu que já era para você estar acelerado. E aí o mundo, nessa evolução constante que não para por causa da tua mãe, por causa que teu filho está doente, por causa que qualquer coisa aconteça, quem não andar na mesma velocidade da evolução vai ficando para trás ou vai perdendo oportunidades. Então foi isso aí, um dos maiores perrengues que eu passei na minha vida. Nunca vi tão rápido a minha conta ficar zerada pela falta de entrada e nunca vi tão rápido eu, que já estava há mais de 2 décadas no mercado, parecer ser um iniciante. Porque eu estava há mais de 2 décadas no mercado, tinha um faturamento recorrente, tinha uma clientela recorrente do nada. Meu faturamento fez assim, ele caiu, ou pior, né? Despencou a ponto que não estava tendo entrada, porque eu não estava trocando trabalho versus dinheiro, então automaticamente o caixa quebrou. Então por aí você vê aí o perrengue que eu passei, que automaticamente me blindei depois disso e agora eu fico muito mais atento e adoro online e tá eu aqui no podcast para cada vez mais poder me vender, fazer marketing, atrair novas pessoas e com a liderança eu tenho tempo para estar aqui. Nunca conseguiria iniciar o dia e fazer vários podcasts, porque tem uma preparação antes, durante e depois para a gente estar aqui no podcast, se eu não tivesse uma equipe qualificada, enganjada, fazendo
o que tem que ser feito. E o empreendedorismo, ele é muito sobre isso, né? Tanto o empreendedorismo quanto a liderança. Você saber lidar sobre pressão, saber lidar ali com os obstáculos que aparecem e com o tempo, o empreendedor, o líder, o empresário, ele também vai ali sabendo sempre, vai aprendendo a estar sempre ali a um passo à frente para detectar quando alguma coisa vai sair ali no meio do caminho. E aí você tem ali um tabuleiro de xadrez na sua frente, você vai conseguindo premeditar esses obstáculos para conseguir resolver com uma maior agilidade, com uma maior ali percepção ali de apagar incêndio. Isso é muito importante ali como uma habilidade que o empreendedor e um bom líder vai adquirindo ali ao longo do tempo. E foi isso que aconteceu com você no lockdown, né? E agora você está muito mais sagaz, está muito mais ágil, já consegue muito bem ali sair do presencial e ir cada vez ali mais para o digital. E eu fiz uma pesquisa que a maioria dos líderes sentem solidão quando chegam no topo. E foi impressionante, porque também é uma porcentagem muito grande sobre isso. Você também já passou por isso? Como que você lidou com essa solidão? Essa pesquisa realmente é certeza e ela realmente acontece no mundo do empreendedorismo, no mundo da liderança. Quanto mais você sobe, mais solidão você tem. A parte boa é que você é remunerado por isso, porém, você tem que aprender a se autoliderar. Por isso que o primeiro capítulo da liderança é a autoliderança, né? Porque você tem que aprender a lidar com você mesmo, com os seus bloqueios, com os seus medos, com os seus traumas. Como que você lida quando você se sente acuado, quando que você lida quando o bicho pega, quando o incêndio acontece. Então, quando você começa a entender isso tudo que rola dentro de você e se você consegue liderar as pessoas ou não, você vai se liderar muito bem durante a solidão, porque a solidão faz parte do crescimento, faz parte de todo mundo que está crescendo ou está numa posição de destaque. Por isso que você está lá. Você tem uma visão, você tem uma estratégia e você consegue premeditar coisas que a maioria das pessoas não consegue premeditar. E por isso você ganhou um cargo de destaque, um cargo diferenciado. Então a forma de lidar com isso é buscar mais conhecimento. É buscar pessoas que já estão aonde você quer chegar e que já dominam essa arte da liderança há muito tempo. Maravilha. E a gente está em constante tempo ali de mudança. A gente vive sob constante pressão. E o que faz ali, de fato, um líder não desmoronar emocionalmente? Então, um dos grandes pilares avançado de liderança avançada é inteligência emocional, como você mesmo falou mais cedo, né? Então, dentro da liderança tem a inteligência emocional. A liderança emocional vai falar sobre 5 pilares que automaticamente vai te conduzir a entender os teus conflitos internos, o que te motiva, o que te enganja e para você saber lidar com traumas, crises, entre outras coisas, principalmente com gente chata ou exigente demais, para você, quando cair, levantar rápido, porque é inevitável você cair. Não tem como não cair emocionalmente, mas subir rápido é para poucos. Então, é por isso que vai ter que trabalhar bastante inteligência emocional. E você acredita que a tecnologia, ela atrapalha ou ajuda a liderança? Antes do lockdown, achava que ela era algo que você podia escolher. A partir do lockdown, meu mindset mudou. As oportunidades foram completamente diferentes. E eu acho que hoje ela é uma grande aliada e quem não perceber isso vai perder dinheiro, vai perder talento, que é o que mais acontece dentro das empresas, e vai levar mais tempo para bater mais metas. Maravilha. Para a gente encerrar o podcast, eu quero aqui que você deixe um conselho
para alguém que quer se tornar ali um líder inspirador, mas que ainda duvida de si mesmo? Deixa uma mensagem para gente inspiradora, por favor, Pedro. Eu não nasci pronto, e a maioria de nós não nasce pronto. E até quem tem o dom, muitas das vezes não tem habilidade. A habilidade pode fazer você chegar a 1/3 do caminho, mas, porém, somente a visão técnica, a ciência, como a gente está falando aqui de liderança, que se encaixa com o empreendedorismo, vai fazer você ir à frente e dominar os elementos que vai fazer você não perder a oportunidade, porque muitos chegam no topo, mas poucos conseguem se manter no topo. E isso depende da liderança, isso depende de você dominar ali a ciência de qualquer coisa que você está fazendo. Então, quanto mais você entende sobre o passo a passo, sobre a ciência ali do mecanismo que vai te conduzir para você manter o resultado, vai fazer com que você replique. Porque indiferente de qual carreira você esteja, qual posição do negócio você esteja, você, para ter ali um resultado, você vai ter que chegar a uma meta, um objetivo. E você vai ter que replicar esse objetivo várias vezes, se esse objetivo for bom, principalmente vendas. Então, nessa visão, você entende que aprofundar o conhecimento, buscar a fundamentação técnica é fundamental para você ter o sucesso que você nasceu para ter, assim como foi a minha escala de quando comecei aos 15 anos sem saber tudo que eu deveria saber para liderar pessoas. Errei muito, mas busquei mentores, busquei técnicos, busquei coach para me lapidarem, e isso que me permitiu aumentar meu resultado, manter meu resultado e poder chegar aqui para estar dividindo algo com vocês. E aproveito e deixo aí sobre a minha mentoria de liderança avançada, que vai te dar tudo mastigado para você se tornar não só o líder ou manter essa liderança equilibrada. Maravilha, Pedro. Agradeço todos os conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente. Para você que está assistindo, tenho certeza que você se sentiu inspirado, se sentiu com informações e saiu também com um pouco mais de bagagem. Então, se você precisa de treinamentos, mentorias sobre liderança, chama o Pedro Pedrada. Vou deixar o contato aqui dele, do Instagram e do WhatsApp, para você se tornar cada vez mais um líder com mais expertise, com novas habilidades. E até o próximo episódio.